Uma das coisas mais engraçadas na Cuca Pondé não é só a cabeça torta e a língua de fora, ou aqueles dentes de cuca, ou ele derretendo assim, né? Não. Uma das coisas mais engraçadas é que ele diz que ele não escuta ninguém que comenta coisas dele ou fala dele. E, no entanto, ele só faz isso. Bom dia, professor. Bom dia, Mariângela, comunidade que acompanha o canal. Sim, é verdade, o Pondé vive repetindo isso. Mas, assim, pensando de modo mais geral, isso é uma característica, né, dessa nossa comunicação moderna, narcisística, né? A pessoa, ela geralmente reage ou responde a outras pessoas que têm a mesma projeção, seja lá em termos de inserção num jornal, na televisão, como o Pondé, ou número de inscritos, etc. Na verdade, a única pessoa que de fato dialoga com o meu canal, né, que é um canal de menos de 5 mil inscritos, é o professor Paulo, né? E eu sou muito grato a ele por isso, porque falar sozinho é muito chato e dialogar é fundamental. O biólogo Henrique reagiu a um vídeo meu recentemente, mas foi mais para se defender daquela situação, daquela crítica que eu tinha colocado naquele momento. No mais, a gente meio que segue falando sozinho. E eu sei porque tem gente que... meus passarinhos de vez em quando se aproximam. Falando em passarinhos do professor Paulo Graudelli, Mariângela me mandou esse vídeo perguntando se eu saberia identificar. Esse é um sabiá do campo, né? Mas quando o professor Paulo fala em passarinhos, né, é claro que ele está falando metaforicamente. Do terreno dele, né? Já pegaram ele vendo vídeos do Rodolfo, meus, né? Será, professor? Será que o Pondé vê esse meu vídeo aqui? Sei. Pondé, se você estiver vendo, deixa eu te falar uma coisa. Esse negócio de cobra no mato é mais um temor que a gente tem, assim, mas é muito difícil acontecer acidente com cobra. Eu já andei muito em mata por aí e nunca aconteceu nada, nunca cheguei nem perto de... Claro, tem uma outra história, né, andando de noite na chuva, mas assim, num momento normal, entre amigos numa trilha, não é perigoso. Você pode ir, se o seu medo é esse, pode ir tranquilo para a Floresta Encantada. Ele não faz outra coisa. E ele se... Aí, Pondé, se estiver assistindo o vídeo, deixa o like, compartilha. Denuncia. Por quê? Porque hoje na Folha de São Paulo, o que ele fez? Requiem verde para a democracia. Requiem significa, para quem não sabe, marcha fúnebre, né? Tem um livro famoso chamado Requiem for Nature, né? A marcha fúnebre para a natureza. E aí o Pondé agora faz o Requiem para a democracia, né? Então, basicamente, eu li o texto dele. Se eu tive que ler, vocês vão ter que ouvir também aqui. Sinto muito, mas pelo menos a gente bota umas risadas aí no meio. Basicamente, o que ele diz é que esses mecanismos internacionais para atingir metas climáticas supranacionais, né, seriam o fim da democracia, né? Então agora quem está querendo o fim da democracia não é a turma dos Bolsonaros e etc. Não, agora são os ecologistas, né? Então, na verdade, o professor Paulo destaca, né? Eles não querem o fim da democracia, eles querem a degradação da república, que também leva à degradação da democracia. Mas enfim, então a culpa é da Greta, basicamente, né? Vamos escutar a bobageira do Pondé. Artigo de Luiz Felipe Pondé, publicado
no dia 1º de setembro de 2024, na Folha de São Paulo. O clima pode esperar o tempo político das democracias? Já é uma pergunta meio tosca, né? O clima não espera nada, né? O clima já está colapsando. Ele tá perguntando se, na verdade, se o pessoal do clima, né? Se as pessoas preocupadas do clima vão ser afoitas e vão atacar as democracias por sua pressa ou não. Essa é que é a verdadeira questão do Pondé. Suspeito que não. Uma das grandes mentiras do nosso debate público em política hoje é o confesso amor à democracia. Olha, o Pondé é um pé no saco, viu? Então eu não sei, eu tô pensando em acelerar o vídeo, para essa tortura não ser muito longa, né? Mas basicamente o que ele quer fazer é fazer uma falsa simetria, né? Do mesmo jeito que essa turma aí da pesada, que quer desmatar, que quer seguir ferrando com tudo, não tem apreço nenhum pela democracia, porque sabe que o povo brasileiro, as pesquisas mostram que é um povo que é preocupado, preocupado com o ambiente, preocupado com a Amazônia, preocupado com os povos indígenas. Por que o Congresso é tão ruim, né? Por causa dessa democracia tosca que a gente tem. E isso é um produto da direita, né? E agora Pondé quer dizer também que também é dos ambientalistas. Mas vamos ouvir isso aí em velocidade 1.2, será? Só prezamos a democracia quando o povo vota em quem votamos. Senão, há uma crise grave na democracia. Então agora as pessoas estavam preocupadas com a democracia no Brasil, quando o Bolsonaro ganhou, porque a gente não gosta dele, né? E não é porque ele é um cara que fazia de tudo para atacar a República e degradar a democracia. Derrubar o X no Brasil? Que X, cara? Que X? O nome é Twitter. Twitter. Aliás, o meu acabou de cair ontem à noite. Caiu por último, né? Tudo aqui em Altamira demora para chegar. Mas eu tô lá no Blue Sky. E com grandes esperanças, viu? Eu acho que pode ser muito bacana. Olha o meu perfil aí no Blue Sky. Rodolfo Salme. O endereço é foda, @Rodolfo Salme, tudo junto, .bsky.social. Me segue lá. Eu tava lamentando que o Blue Sky ainda não pega vídeo, né? Porque eu tô recebendo um monte de áudio de gente da aldeia Ucre reclamando de como tá cheio de fumaça lá e tá horrível, dá pra ver pelo aplicativo Indy. E eu queria compartilhar esses áudios com um público mais amplo, mas não é possível ainda. É só aqui pelo YouTube, né? Então ouve aí a mensagem que o meu amigo, meu sobrinho Morcego mandou pra mim ontem à noite. Come on, man, Rodolfo. E aí, Rodolfo, como é que tá? Lá em Altamira, Rodolfo. Rodolfo, aqui na aldeia é fumaça, né? Muito fumaça aqui. Como comete, Rodolfo. Ah, meu Deus. Que ponura. Manda foto, tá? Eu quero foto. Manda foto da fumaça, do pôr do sol. Tá bom? Tá bom, Rodolfo. Amanhã eu vou tirar foto e manda pra você, tá bom, Rodolfo? Muito fumaça aqui. Ele falou do clima e do Alexandre de Moraes. Sério? Não... É a prova de que, às vezes, quem fala que defende a democracia, na verdade, só quer transformar o seu clubinho de fãs. O fim da picada, uma humilhação. Um juiz faz o que quer e não há ninguém de bem no poder que possa detê-lo. Tenho certeza que, em alguns séculos, nossos descendentes se perguntarão, afinal, qual seria a razão de tanto discurso meloso acerca desse falso amor? Tenho certeza que dentro de alguns séculos, nossos descendentes... Pondé, tu acha que tu vai ter algum descendente daqui a alguns séculos? Nem as pessoas mais espertas, mais safas do mundo vão ter
tem certeza de que terão descendentes daqui a alguns séculos? Como é que você diz que você tem certeza? Como é que você diz que você entende alguma coisa de emergência climática se você fala que você tem certeza, né? Não é acredito, é tenho certeza. Você vê como esse cara é uma fraude? Como é que alguém fala alguma coisa de certeza nos próximos séculos? Tá vendo? É pilantra, é pilantra. Se fosse filósofo de verdade, saberia. Né? Se entendesse alguma coisa de mudança climática, saberia que o que está por vir é totalmente imponderável. Né? Imponderável. Quando, obviamente, ele não existe. Ou melhor, esse amor, aliás, como todo amor, é condicionado por premissas prévias. Todo amor é condicionado por premissas prévias, né? Aí é que ele finge que é filósofo. Aliás, um texto muito enrolado, viu? Tudo é condicionado por premissas prévias, tudo, qualquer coisa. Mas se faz necessário trazer à luz também as insatisfações da esquerda em relação à democracia liberal. Vale lembrar que, já desde o século XIX, figuras como Marx e mesmo Lenin, já no século XX, consideravam a democracia um regime a serviço dos interesses da burguesia. Ué, e não é não? Deixa eu voltar para o professor Paulo, porque muito tempo seguido de Pondé é difícil de aguentar. Periga alguém passar mal e vomitar. Nós só falamos do clima e do Alexandre de Moraes a semana toda. O Alexandre de Moraes até tudo bem, né? Tá na jogada. Mas a questão do clima, da maneira como ele, Pondé, fala, ele copiou todos os nossos argumentos. O Estado Liberal Democrático nada mais do que seria um comitê executivo a serviço dos interesses da classe dominante. A conversão da esquerda à democracia é posterior e sempre um tanto incerta. Não entro aqui em questões outras, tais como se funcionaria bem uma democracia liberal num país como o Brasil, em que as instituições são em grande medida corruptas em algum momento da sua história, em algum elo de sua cadeia operacional. Minha questão é mais estrutural. Vamos trabalhar com um exemplo bem didático, a questão do clima e a legitimidade institucional dos seus órgãos decisórios e acordos multilaterais. O fato é que eu estou conversando com o professor Paulo Graudelli sobre a relação do Pondé com a Greta, como ele ataca a Greta. A gente está trocando ideia desde sexta-feira, né? Sabe que o professor faz um monte de vídeo, mas ele começa dias antes a pensar no assunto, né? E aí soltou o vídeo agora, de repente, né? Eu até reagi também. E aí logo na sequência, né, logo depois que o vídeo dele sai, o Pondé vai e faz esse ataque aos ativistas climáticos, né? Esse ataque a quem se preocupa com o clima. Eu não acompanho a coluna do Pondé, né, felizmente, mas eu suponho que não é sempre que ele está falando do clima, né? Então é razoável supor que isso não é uma coincidência. Suas copes bizantinas. O fato é que eu estou conversando com o professor Paulo Graudelli sobre a relação do Pondé com a Greta, como ele ataca a Greta. A gente está trocando ideia desde sexta-feira, né? Sabe que o professor faz um monte de vídeo, mas ele começa dias antes a pensar no assunto, né? E aí soltou o vídeo agora, de repente, né? Eu até reagi também. E aí logo na sequência, né? Logo depois que o vídeo dele sai, o Pondé vai e faz esse ataque aos ativistas climáticos, né? Esse ataque a quem se preocupa com o clima. Eu não acompanho a coluna do Pondé, né? Felizmente, mas eu suponho que não é sempre que ele está falando do clima, né? Então é razoável supor que isso não é uma coincidência. Na verdade, essa legitimidade passa pelo Estado Nacional e sua soberania popular limitada. Todos. E aí a posição dele fica incompatível com aquilo que ele falou da Greta e de tudo que ele vem falando. Então ele vai ficando, dá um bug na cabeça dele.
Aliás, ele reproduz no artigo dele toda a temática da polêmica entre o Salm e o biólogo Henrique. Eu acho que o ponto fundamental de discordância que sobrou entre eu e o Henrique é mais relativo à questão do desenvolvimento sustentável, né? Eu faço uma forte crítica à pavimentação da BR-319 e o Henrique ele defendeu uma política de desenvolvimento baseado no desenvolvimento sustentável, turismo, tal, preocupado com os povos que vivem lá, né, os colonos que estão ao longo da rodovia. Do meu lado, eu preferia que não tivesse a rodovia, e se a gente estiver preocupado com aqueles colonos ao longo daquela rodovia, não são muitos não, pega aquele pessoal, transfere eles para perto de Manaus ou Porto Velho, faz uma pequenina reforma agrária no entorno dessas grandes metrópoles, eu tenho certeza que eles vão adorar. Tá? Então quem estiver preocupado com essas pessoas, não é necessária a pavimentação dessa rodovia que vai levar o arco do desmatamento ao coração da Amazônia, colapso do clima do Brasil e no mundo. Ou seja, é muito melhor pegar quantas pessoas são que estão ao longo dessa rodovia, sei lá, 5 mil, 10 mil, que fossem 100 mil, pega esse povo e transfere através de reforma agrária para perto de um centro urbano grande que exista e encerra aquela rodovia. Só que ele não cita. Por quê? Porque ele né? Ele acha que ele tá num pedestal, ele não sabe que ele é a caricatura. Então, vejam só aqui, olha só. A questão do clima não é apenas científica, ela é política, ideológica e de mercado. É aqui que a porca torce o rabo. Deixo para os especialistas a discussão do clima. Conheço epistemologia, teoria da ciência, o bastante para saber que aspectos fora do cinturão racional, como dizia Imre Lakatos no século XX, se misturam aos aspectos racionais ou determinados pelo método científico enquanto tal. Basta ver a contaminação do tema pela polarização para ver esses aspectos fora do cinturão racional em operação. A questão do clima não é apenas científica, ela é política, ideológica e de mercado. Ele pegou o debate do Rodolfo, meu, e do biólogo Henrique e copiou. Incorporar os debates a partir do que você assiste, não tem problema, né? Eu fiz aquela crítica ao vídeo do Boto, do biólogo Henrique, né? E no dia seguinte, ele fez um vídeo excelente falando da questão climática. Né? Então não tem como não acreditar que ele achou, principalmente por causa da minha crítica, ou em parte por causa da minha crítica, ou pelo menos em pequena parte por causa da minha crítica, que era hora de falar sobre o clima. Né? Então se a gente pudesse fazer alguma coisa positiva assim com o Pondé, seria até bom. Só que ele é desonesto, o Pondé, né? E diferente do Henrique, que fez um vídeo muito bacana. Então o Pondé só quer mesmo atacar quem defende o clima. E agora o que eu vejo nesse artigo dele é ele dizendo que nós, defensores do clima, somos contra a democracia. Por quê? Porque mecanismos internacionais podem fazer com que o Brasil seja mais severo na questão do combate ao desmatamento do que o nosso Congresso eleito democraticamente, excelente, só gente fina lá dentro, pessoal preocupado com o Brasil, viu? Do que eles gostariam que fosse. Profissionais do debate público apostam na questão do clima como seu nicho no comércio das ideias. Como se dizia no século XIX, dizíamos sua fatia de mercado. Opções de carreira, de sociabilidade entre pares, de pertencimento a instituições que atribuem credibilidade a esses profissionais estão em toda parte. Ele bota um blá 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 enrolado para fingir que é inteligente, mas o que ele quer dizer é que agora no momento de mudança climática, né, de colapso climático acelerado, as pessoas estão planejando suas vidas levando em conta essa questão.
né? Então, se você é um profissional que considera a questão climática até na sua escolha de carreiras, você tem uma chance maior de ter sucesso, de ter inserção, porque a questão climática vem ganhando, finalmente, né, vem ganhando cada vez mais espaço. Só que ele quer que esse espaço já seja pervertido de uma forma cínica, porque é isso que ele faz, é vender o cinismo. Só que ele não sabe o que está falando, porque depois ele fala assim, ó. Profissionais do debate público apostam na questão do clima como seu nicho no comércio das ideias, sua fatia no mercado, opções de carreira, de sociabilidade, tudo que nós estávamos criticando no biólogo Henrique, e o biólogo Henrique respondeu ao Rodolfo, ele repete aqui, né? Aí ele diz que tem pessoas que aplicam a carreira dela, carreira política, falando do clima. Era um debate nosso. E, né? Só que, onde é que tá? Onde é que ele pisa na bola de novo? Ah, sim. Ele está dizendo que a democracia não resolve essa questão. É fácil se perceber o conflito entre o investimento político e a carreira na questão do clima, e no seu aparato institucional multilateral internacional de soberania incerta. E o confesso amor à democracia liberal limitada à soberania nacional. E o conflito estrutural. Esse descompasso trai, se o profissional do mercado das ideias em questão for de esquerda, o conflito de tornar as políticas do clima legítimas sob o modo de operação da soberania da democracia liberal. E é nesse descompasso que traz à luz os limites do amor da esquerda contemporânea à democracia. E com isso, ela retorna ao berço da esquerda histórica ao duvidar do valor político das democracias liberais. Tá? As questões do clima não devem ser resolvidas com democracia. E aí ele culpa a esquerda de não ser democrática. Ela, a esquerda. Aí sabe o que ele vai falar? Que Marx e Lenin não eram democráticos. E nas democracias liberais há que se dar atenção à opinião popular, na competição por votos, as eleições. E nesse sentido, os políticos estão preocupados em agradar ao povo que pode estar longe de crer na questão do clima. As políticas do clima pensam o tempo num... Então, ele justifica esse Congresso que está passando o rodo, né, destruindo a nossa legislação ambiental, dizendo que isso é uma consequência da democracia, uma vez que o povo não está preocupado com a questão climática. Só que as pesquisas mostram que está errado, né? Quando você pergunta para a população que importância eles dão para a preservação da floresta amazônica, das terras indígenas, etc., o povo está muito preocupado com isso tudo. Só que o Congresso não, né? Por quê? Porque existem distorções na democracia. Não é que a gente quer trocar a democracia por outro regime, mas a gente precisa aperfeiçoar a democracia, pelo menos recuperar para aquele ponto, né, que a gente estava em 1988, por exemplo. Escala muito mais longa do que os mandatos da democracia liberal. A pergunta que surge no coração da esquerda verde é: o clima pode esperar o tempo político das democracias? Suspeito que não. O problema é que os defensores da agenda do clima não podem se deixar confundir com golpistas e, portanto, são obrigados a mentir sobre o que pensam. Que mentira, que mentira. Você é que mente sobre o que a gente pensa. Eu vou mentir por quê, cara? Eu acho que tinha que ter uma moratória no desmatamento, uma moratória nas grandes obras da Amazônia, uma grande reforma agrária para que todo mundo tenha produção de comida próximo dos centros urbanos, que a gente pare de expandir a matriz energética, que a gente tente sobreviver bem dentro da quantidade de energia que o Brasil já produz, cortar emissões de carbono. Onde é que eu estou mentindo? Quer que eu minta mais no quê? Não estou mentindo nada, você é que é o mentiroso. A democracia liberal nacional deve ceder sua soberania a alguma forma de governo global, de tecnocratas do clima. E aí tocam em segredo seu requiem para a democracia. Você consegue ouvir a música? Não?
Ah, finalmente acabou o artigo do Pondé. Nossa senhora, que saco, hein? Não, Pondé, quando eu vejo mecanismos internacionais, tentativas de mecanismos internacionais de proteção do clima, quando eu vejo críticas ao Congresso Nacional que está querendo destruir tudo, que está querendo rasgar a Constituição de 88 através dessa lei estúpida do marco temporal, né? Quando eu vejo essas críticas, eu não ouço Requiem para a democracia, né? Eu ouço Requiem para a natureza, né? Requiem for nature, né? Que é o termo que se usa, né? Requiem para a democracia é uma invenção do Pondé na hora que ele vê a gente querendo uma democracia que realmente funcione, porque aí bota em jogo os interesses da turma que ele defende, né? Gente, não, peraí. Sem contar o começo do artigo. Olha só o começo do artigo, ele atacando o Alexandre de Moraes e defendendo o Musk. Olha, aqui ó. Uma das grandes mentiras do nosso debate público em política hoje é o confesso amor à democracia. Derrubar o X no Brasil é a prova de que, às vezes, quem fala que defende a democracia, na verdade só quer a transformar num clubinho de fãs. Fim da picada, uma humilhação. Ah, essa turma que fica chorando pelo Twitter, não tem jeito, gente, não tem jeito. Qualquer empresa que atua no Brasil tem que ter um representante legal, tem que seguir a lei, né? Senão é isso que destrói a democracia. Agora, em vez de ficar chorando, vai pro Blue Sky, né? O pessoal tá se reencontrando lá e uma hora vai desbloquear o Twitter mesmo, não vai ficar assim para sempre. O juiz faz o que quer e não há ninguém do bem no poder que possa detê-lo. Os homens de bem do poder para deter Alexandre de Moraes. Cara, se tem algum juiz do Supremo que tem que ser detido, é Gilmar Mendes, que tá com essa conciliação fajuta que vai acabar com as terras indígenas, que estão preservando um pouquinho que sobra aqui na Amazônia, sabe? Ficar discutindo o Twitter enquanto a gente está vendo aí a destruição da maior floresta tropical do mundo aqui sob a nossa custódia é de um ridículo. Ele quer. Quer dizer, se ele, né? Ele que não confia na democracia. Porque se ele confiasse na democracia, ele estava em algum movimento político tentando ver democraticamente como é que resolve a questão do Alexandre de Moraes. Agora, dizer que o Alexandre de Moraes quer fazer um clubinho para fãs e que o fim do Twitter no Brasil é um ataque à democracia, isto é fazer o que o Musk está dizendo. Sim, sim. Olha só, pessoal, olha só, que teve uma moça no canal que reclamou que a coisinha, ó, tava com muito pelo no olho, eu dei uma podada aqui, ó. Não levei no pet shop, mas agora dá pra ver os olhos dela, ó. Mas vamos voltar pro professor Paulo. Ele simplesmente começa um artigo para falar do clima, mas antes ele mostra que é ele que não quer democracia e, mais do que isso, ele soma com os bolsonaristas no ataque ao Alexandre de Moraes e defesa do Musk. Eu fiquei com a sensação de que esse que é o objetivo principal do artigo dele. Mas pera lá, será que o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, queria todos esses cargos que ele pegou? Ele ia ganhar mais? Ia aparecer um salário maior para ele? Ele é político e precisa de voto? Veja, primeiro, o ministro não precisa de voto. Sim, justamente, por isso e isso é importantíssimo, né? Porque as pessoas, quando pensam na democracia, eles acham que tudo tem que passar pelo voto, né? Então, um dos ataques ao STF é que são 12 pessoas poderosíssimas que não tiveram nenhum voto, né? Não tiveram nenhum voto, mas foram colocados em algum momento por quem já teve. E é importante que eles não precisem de voto, porque eles estão lá não para defender as forças políticas mais poderosas do momento, mas para defender a Constituição, né? E é por isso que eles deveriam agora estar enterrando de vez essa história da lei do marco temporal,
né? Mas a gente tem aí o Gilmar Mendes, que tá super ligado aos interesses do agro, né? Ele é lá do Mato Grosso, né? Aquele pessoal mais anti-índio que tem no Brasil, Mato Grosso do Sul. Enfim, é isso. Que bom que os juízes do STF não precisam de voto. Continua, professor. Ele já é ministro, acabou, ele vai aposentar como ministro. Segundo, ministro, quanto mais trabalho tem, mais imperfeição. Portanto, eles não querem tanto trabalho. Pegar cargo é uma desgraça para ministro. Principalmente ministro juiz. Ele, entendeu? Você tem o pacote na mesa do juiz é isso aqui, ó, tá? Para aí, deixa eu só fazer mais um intervalinho, porque essa árvore aqui, olha, ela foi batizada pelo professor Paulo, é o Pavarotti, é o Mogno Pavarotti, ele foi cortado, né? Eu tenho que mostrar para o professor Paulo e para a comunidade como ele está brotando bonito aí, olha. Foi cortado, mas está brotando, segue vivo aí. De todos os juízes do Brasil, é isso aqui, ó. O cara fica louco, o cara fica doente no final da vida. De julgar. Imagina o ministro do Supremo, que tem que estar sempre atualizado, tem que estudar, ainda por cima tem que julgar esse pacote, e tudo coisa que você tem que dar parecer pesado, não é escrever aquela porcaria que o Pondé escreve. O cara escreve um livro por dia para dar um parecer. Segundo, então, ele não tem voto, o salário dele não aumenta conforme aumenta o serviço, e ficar na mídia do jeito que o Alexandre de Moraes ficou já há 2 anos, 3, 4 anos, ninguém aguenta, ninguém suporta. Vide o ministro que se aposentou. Lembram? Lembram o ministro que começou a bater por conta do mensalão? O que aconteceu com ele? Ele não aguentou, ele se aposentou. Ele se aposentou antes da hora, ele não aguentou o tranco. Aquilo começou a fazer mal para a saúde dele. E ele teve que se aposentar. Ele estava fazendo os pareceres de pé já, ele não conseguia mais ficar sentado. A coluna dele tinha quebrado, simplesmente. O cara enfrentou o mensalão e depois ele aposentou. Não é por covardia, é simplesmente porque ele se desmoronou fisicamente. Então, o Alexandre de Moraes está na sua melhor fase. Ele podia, inclusive nesse período todo, ele defendeu tese. Ele defendeu tese nesse período todo, acho que foi de livre docência ou titular, uma coisa assim. Ele não é o cara que levanta de manhã para fumar charuto ou para procurar bofe aos sábados à noite em Interlagos. Ele não é. Ele é um cara sério que levanta de manhã para trabalhar. Agora, você chega lá, fala assim, ó, você tem que cuidar. Porque é no sorteio, gente. Não é o Alexandre de Moraes que quis. É no sorteio. O STF foi atacado por uma milícia digital. Parece que tem uma milícia digital se formando na direita. Vamos investigar? Vamos. Sorteia, você é o chefe da investigação. Você que tem que dar cabo da investigação. Os outros ministros tranquilos, né? Ah, bom, agora é com o Alexandre de Moraes. Aí ele começa a fazer o serviço. Aí ele cai como... Chega a vez dele ser ministro do Supremo que vai organizar tudo, além da investigação. Aí cai dele ser ministro do Supremo Eleitoral, do Tribunal Eleitoral. Tudo junto. E o cara vai tocando, e vai levando as investigações, e vai, né? Fica na mídia, leva paulada, sofre processo para ser empichado pela direita, e o cara aguenta. Por que que o cara aguenta? Porque o processo democrático está funcionando. A democracia está funcionando. As pessoas que o Pondé disse que não gostam da democracia estão bancando a democracia. Senão não estaria. Mas ele, Pondé, estava onde quando nós fomos protestar contra o Bolsonaro na Avenida Paulista? No Pinico. Quando tem protesto pro clima, ele está onde? No Pinico.
A verdade é que o Brasil nem tem protesto significativo contra o clima, mas ele já está sabotando essa ideia, né? Detonando quem defenderia essa ideia, tomando muito cuidado para que os nossos jovens não entrem por essa via. E é por isso que ele fala da Greta o tempo todo. Ele não é de direita? Por que ele não foi na campanha contra a Dilma? Você viu ele vestido de amarelo? Não vai. Ele era de direita. E é. Pondé é uma fraude. Ele fala e absolutamente não estuda e só reverbera ideologia. E interessante que isso aqui que ele falou é ele que faz. Ou seja, quem fez uma carreira na base de vender ideias fajutas é ele. Tanto é que ele está na mídia porque ele vende ideias fajutas. Ele é um coach. Ele é um coach que vende a desesperança. Ele é um coach que vende exatamente o discurso do Marçal. Qual? Não tem democracia. Eu estou sendo perseguido. A política não vale a pena. É isso que ele vende. Só que no meio disso ele pegou todo o nosso debate, reproduziu o nosso debate e simplesmente não citou, porque ele é o grande Pondé. Só que ele não sabe que ele é a caricatura. Pondé, deixa eu falar diretamente para você, porque eu sei que você está vendo exatamente agora o vídeo. E eu vou falar uma coisa para você. Você percebeu que você não tem inteligência para entender o que a gente fala? Você não percebeu ainda? Você não percebeu que você tentou ler o Marx, o Lenin e você não entendeu? Será que tá vendo? Pondé não fica com medo de cobra não. Vai na natureza. Vai lá, se joga. E se acontecer alguma coisa, não vai pro Butantã, que é muito longe. Você vai no posto de saúde tomar soro. Ninguém toma soro no Butantã, né? A não ser que você já esteja ali no Butantã mesmo, né? Ou mais perto do Butantã do que de qualquer posto de saúde. Mas ainda assim eu acho que você precisa ir pro posto de saúde. Porque se falar que o Marx e o Lenin eram antidemocráticos, é não entender. A crítica do Marx e do Lenin é a respeito de um sistema de época e não é a posteriori. Você não percebeu que o próprio Engels, depois da morte do Marx, ele aderiu ao Partido Social Democrata? Ele aderiu à ideia de democracia burguesa no sentido de participação política? Por quê? Porque quando ele e Marx estavam vivos, Marx estava vivo e ele junto com Marx, ele viveu depois mais um tempo, naquele período do Marx, não tinha os partidos organizados, o Estado aceitando o jogo democrático. Então a impressão que dava para o Marx era que o Estado é o chamado comitê da burguesia. Mas isso o Lenin reproduziu por conta das condições da Rússia que virou União Soviética. Mas depois, com o passar dos anos, o sistema democrático foi sendo aceito por direita e esquerda. E sobrou o terrorismo de direita antes da guerra e o terrorismo de esquerda depois, nos anos 70. Mas ambos perderam. E os partidos de esquerda e também da direita têm participado da democracia. Claro que quando você chega num determinado momento que quer corromper a república para derrubar a democracia, como é o caso do pessoal do Bolsonaro e dos antissistema, eles arrebanham os mais ressentidos. E aí a democracia corre perigo porque a república corre perigo. E nisso, Pondé, Não estou comentando porque aquilo que eu não entendo, estou tentando aprender, e aquilo que eu entendo, eu estou concordando. Seu discurso que ajuda, porque você é o antipolítica, você é o antiparticipação, você é o pessimista que acha que a democracia não funciona e nada funciona. Você é aquele que acha que a Greta não é movida por uma preocupação legítima, mas porque ela é uma menina raivosa, riquinha e mimada. Só uma coisa funciona, Pondé, e você sabe qual é.
é a hora que o seu ânus abre para os seus bofes. Só que agora também não está funcionando, né? Porque desapareceram os bofinhos, né? Os jovens liberais. Então, é nessa parte que eu preciso comentar, porque tem gente que me escreve, né? Olha, o professor Paulo sendo homofóbico, Rodolfo, como é que você colabora com ele? E sobre essa questão, eu gostaria de compartilhar um comentário que eu recebi de um amigo que entende da questão. A questão é, a comunidade LGBT, QIAPN+, a gente tem um movimento diferente de outros movimentos de luta de minorias, né? Enquanto o movimento negro está mais preocupado em proibir palavras que eles consideram racista, a comunidade LGBT está parte de um movimento muito antigo de desinstrumentalizar e ressignificar palavras. Então, por exemplo, a palavra travesti, que já foi usado num contexto de opressão, hoje em dia, ela é usada como uma identidade e pessoas que são trans, gênero e transexuais levantam a bandeira sou travesti, né, com orgulho, né? Então passa a ser uma palavra que antes era usada para nos oprimir e passa a ser uma palavra que serve de exaltação da nossa identidade, né? Então identidade travesti. E essa palavra ela é inclusive famosa da América Latina toda, é um conceito da América Latina, né? E a gente fez isso com quase todas as palavras que eram usadas para nos ferir, né? Então, viado, né? Viado, antigamente, era um xingamento. Hoje, os gays utilizam entre eles mesmos, viado, não sei o que. Virou uma palavra cotidiana, né? É claro que tudo depende da entonação, Mas hoje, você chamar um gay de viado, um gay da nossa nova geração, dificilmente ele vai se ofender, né? Ainda mais entre irmãos, a gente se chama de viado, né? Então, o nosso movimento nunca foi o movimento de criar armas para os outros nos atacarem. A gente foi desinstrumentalizando e transformando a língua, né, ao nosso favor, né? A gente foi descaracterizando os recursos linguísticos que eram usados para nos ferir, né? Então a comunidade LGBT é uma comunidade totalmente diferente das outras lutas de minoria. A gente não é tão focado no que pode ser dito, o que não pode ser dito, né? Você é uma fraude, Pondé, e você sabe. Você sabe que você é uma fraude. Você sabe que quando você começa a falar, você fala qualquer coisa. Você não tem formação em política para falar. Você não tem formação em filosofia para falar. E você sabe disso. Sim, sabe que os verdadeiros pensadores do nosso tempo, né? Quem tá movendo aí a coisa toda no momento é gente como a Greta, né? E é por isso que ele faz questão de detonar a Greta. E Pondé, não fica pensando tanto assim nas cobras, não. Vai para a natureza, vai para a mata, né? Quer dizer, a natureza está em todo lugar, né? Mas vai para as áreas preservadas, né? Quem sabe você não começa a perceber que existe muito a ser admirado no nosso mundo natural, né? Que você não precisa olhar para o espaço para ver a natureza, porque na Terra ainda tem muita coisa bonita por aqui. Falando sério, se você estiver me ouvindo, esse é o melhor conselho que eu posso te dar, né? Vai na Floresta Encantada. Só que você continua falando. E continua falando exatamente por esse discursinho. Você chupou todo o debate do biólogo Henrique junto com o Rodolfo Salme. Será? Ainda não tenho certeza, né? Aí, ó. Tá aqui o Bem TV discordando de você também, Rodolfo. Você tá indo no menor número. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Ele não tá com os nossos vídeos na cabeça. Você não tá com os nossos vídeos na cabeça. Você fica aí. Só que... Como que eu não tô? Passei o dia ontem reagindo ao outro vídeo sobre o Pondé. É que esse eu só tô vendo agora, né? Aquele biólogo da cobra na cabeça, você vai ver pra onde vai parar a sua cabeça. Tá bom. Eu acho que tinha que juntar nós todos pra uma conversa, viu? Eu tô achando que isso aí vai ser muito divertido. Mas eu gosto dos vídeos do Henrique. Dá uma olhada nesse último aí que ele fez. Soltou agora recentemente. Tom Jerry,
deixa eu ver isso. Ih, cara, olha o pequeno com a câmera. Meu irmão, isso é que eu chamo de vídeo baseado em fatos reais. Quer dizer, desenho, né? Porque nós fizemos uma acusação ao Henrique de que ele vende discurso. Que ele vende discurso da ecologia. E é o discurso da... Né? E ele falou isso. Ele falou exatamente isso que ele estava falando aí. É. Tá aí. E aí ele emendou Meu. com o discurso do Musk porque ele quer que a gente culpe o... É sempre desconexo. É, sempre. Mas as frases copiadíssimas. Chupou meu artigo, a minha fala, e aí você colocou dentro do seu ataque ao Alexandre de Moraes para defender o grande democrata do mundo, o grande paladino da liberdade que é o Musk. O Musk infringiu todas as nossas leis e não deveria ser punido. Por quê? Ora, porque Pondé tem tesão pelo membro do Musk, o foguete do Musk. Quando ele vê ele foguete, ele... né? Vocês entendem, então, por que esse comentário não é homofóbico? Né? Porque a comunidade LGBTQIA+, num caso desse... Ou fala, eu quero mesmo o foguetão do Musk, ou então fala, aquele foguete não sobe mais, eu tô atrás de outro foguete, e não se ofende com esse tipo de coisa. Pondé, você é uma farsa. Pergunta por que quando ele fala da natureza, ele pensa assim, num bosquezinho, Sim. E fazer... Por que quando a Mariana tá falando uma coisa assim, por que quando você pensa da natureza, você pensa num bosque onde tem uma cobra que vai dar uma picada em você e vai fazer um biquinho, vou no Butantã, Pois é, não tem cobra assim pra tudo que é lado, não. Mas, e quando você encontra, geralmente a gente admira, né? Porque elas são muito bonitas. Dá uma olhada nessa cobra que apareceu aqui em casa. O naipe da cobra aqui em casa. Espero que não tenha matado nenhuma galinha. Por que tem que fazer bico pra falar cascavel? Cascavel não cascavel. Não é cascavel. Entendeu? É cascavel. Realmente. Não termina em bico essa palavra. Entendeu? Foi bico pra cobra, cara. Agora outra coisa que você não entende é a tal de natureza, hein? Você fala que a natureza humana é má. E depois você fala que a natureza tem... a natureza exterior ao homem tem que ser combatida, tem que ser domada. Então você tem que domar e combater a natureza humana também, que é má pra você. Você não percebeu ainda, gente, Pondeca, que o planeta é um só e nós somos cultura e natureza ao mesmo tempo? Você não conseguiu entender isso? E você não conseguiu entender que é a democracia, exatamente a democracia, que tem o espaço para que a gente possa notar as questões do clima? E você não percebeu ainda que você é o defensor das grandes empresas? Porque você vem falar aqui que os caras têm um discurso profissional para falar do clima. Tem muita gente que tem. Esse foi o debate que nós estamos fazendo com o biólogo Henrique. Tem muita gente que tem. Só que tem muita gente que não tem. Você é exatamente o que tem uma carreira profissional para falar do clima no sentido de desmobilizar aqueles que estão preocupados com a questão do clima.
Você é um ideólogo, Pondé. E você ganha pra tal. Às vezes ganha, só pica, mas ganha. Chega, Pondé. A raiva da Greta que você tem, a raiva da Greta que você tem, porque ela não é um menino, um bofinho que venha te pegar, é impressionante. Você tem raiva dela porque ela é jovem, você tem raiva dela porque ela é mulher, você tem raiva dela porque ela tem ideais, você tem raiva dela porque ela não tem, né, medo, e você tem raiva dela porque as pessoas gostam dela. Eu amo a Greta. Eu sou muito fã dessa menina. Eu queria tanto que os meus alunos fossem um pouco mais como ela. Eu queria tanto que ela fosse uma inspiração para o meu filho. A Greta realmente é fantástica. A mágoa sua é isso. Pondé, sinceramente, eu tô vendo que se você continuar nisso daí, você vai acabar se enforcando, se matando. Percebam que, no meio de tanta piada, na hora que fala uma coisa séria dessa, o professor Paulo não tá rindo. Ele tá de fato preocupado com aquele outro ser humano, né? Que parece que só quer defender o desmatamento, só quer defender a apatia, só quer defender a ideia de que não tem nada que possa ser feito. E aí que eu dou o conselho, que vale não só para o Pondé, mas para qualquer outra pessoa, né? Vamos para a natureza, né? Vamos para os locais naturais, vamos ficar no meio das árvores, vamos ficar no meio das plantas. E negócio de cobra, não se preocupa não, né? For fazer uma caminhada, tudo bem, vai de calça comprida, bota um sapato fechado, né? Mas não é por medo de cobra que você vai deixar de passear aqui no Brasil, mesmo porque nossas cobras são muito dóceis comparadas com as cobras que a gente encontra aí na Ásia, na África, na Austrália, né? E isso que o biólogo Henrique mostra muito bem. Eu gosto dos vídeos dele, viu, Mariângela? E eu acho que a gente tem que se juntar mesmo, né? Eu, o Henrique, Mariângela, Paulo, para discutir essas questões todas aí de natureza, de desenvolvimento, o que faz com a BR, a questão da ferrogrão, as hidrelétricas, o desenvolvimento sustentável. Eu acho um debate importante. Eu acho que a gente pode fazer esse debate acontecer, sim. Sinceramente, São Paulo não vai perder nada. Ah, não, sem dúvida. Nem a TV Cultura, né? Porque sai o Pondé, volta, entra um Pondé 2.0, um Pondé renovado, um Pondé repaginado. Quem vai perder é eu e o professor Paulo, né? Que a gente gosta tanto de usar o Pondé como instrumento didático para mostrar falácias, né? Falhas de pensamento, falhas de caráter também. Mas tudo bem, até a gente se vira também. Daqui a pouco a gente volta. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.